Boa tarde, me chamo Vânia Brandão, curso Bacharel em Administração Pública pela Universidade Federal do Piauí, e hoje a gente vai falar sobre participação social na transparência. Os componentes do grupo são Valéria Guimarães, Janaína Moura, Vânia Brandão, Antônio Júnior, Neilane Fernandes e Matheus Azevedo. Gente, os meus colegas já bem falaram sobre o assunto, já mastigaram bem sobre o assunto. Eu vou só concluir o nosso assunto falando um pouco mais sobre conselhos. Eu vou responder a três perguntas que eu gerei para a gente concluir esse assunto, focando um pouco em conselho, em consultas públicas e audiências públicas e um pouco sobre a parceria entre organização, empresas, academias e a população. A Neilane já falou bem que o que é conselho? Conselho é o espaço de participação popular. Qual a função de um conselho? O conselho ele serve para fiscalizar, mobilizar, tomar decisões e de assessoria à gestão pública, certo? Quais são as dificuldades que um conselho enfrenta? Gente, muitas dificuldades. Eu vou citar três apenas porque eu acredito que são as principais. Os conselhos, eles enfrentam, uma das dificuldades são a ausência da divulgação de datas das reuniões. Outro ponto importante é a falta de locais apropriados. E devido à ausência de divulgação, quando tem a ausência da divulgação das datas, não tem a divulgação prévia das pautas. Ou seja, os conselheiros chegam sem um assunto certo a ser tratado, gera uma confusão e até desmotiva, né? A parte da população que vai para as reuniões para debater o que vai ser feito de políticas públicas e entre outras coisas. O que a gente sugere como melhorias? Uma coisa que é muito importante e que acontece muito são conselheiros que não têm a capacitação para estar sendo membro de um conselho. Então, o que a gente sugere de melhorias é capacitar os conselheiros e qualificar a participação cívica. Outra coisa muito importante é o diálogo e a participação conjunta entre conselhos e o município. E, por fim, a composição dos membros ela deve ser transparente e participativa. Quem tem a função de auxiliar os conselhos? A prefeitura, com certeza. Então, eu gerei um questionamento para a gente responder para ficar mais dinâmico a nossa conclusão do assunto. Como desenvolver mecanismo de apoio à gestão de conselhos? Gente, a vida de um conselho ela é dinâmica. E para que essa dinâmica aconteça, esse movimento tenha uma evolução, ele precisa de sensibilização sobre a função do conselho, formação do conselho, funcionamento do conselho e, por fim, a avaliação e a modificação ou monitoramento, como vocês preferirem. É como se fosse uma realização de um projeto que precisa de planejamento, organização, execução e avaliação, né? Então, vamos lá. Os cuidados específicos com relação aos mecanismos seria o quê? A sensibilização. A sensibilização com relação à função obter o conhecimento sobre os documentos legais que retêm as políticas do Conselho. Estabelecer funções e compromissos com os conselhos. E regulamentar o seu funcionamento através da PNPS, que é a Política Nacional de Participação Social, que ela promove e consolida os mecanismos de participação social, e através da Lei de Responsabilidade Fiscal, que promove a prestação de contas e a gestão responsável dos recursos públicos. A segunda etapa seria a formação do conselho, que a gente até falou aqui sobre como criar um grupo de conselheiros, né? Criar um grupo competente para conduzir o processo. Isso na etapa número 2, que é a formação de conselhos. Criar um plano de atividades com ações de mobilização, articulação, capacitação e comunicação. E, por fim, realizar a formalização do conselho por meio de uma produção de lei. A terceira etapa, funcionamento dos conselhos. Como que vai ser? Oficializar a representação de cada conselheiro durante o ato de posse, capacitar os membros sobre a estrutura das organizações, como a presidência, secretaria executiva, elaborar um regimento interno e um plano de ação.
A quarta etapa e última seria o monitorar e avaliar. O nome por si já diz, monitorar periodicamente o funcionamento do Conselho e das atividades previstas no plano de ação que é feito na etapa 3 no funcionamento do Conselho. E avaliar se o Conselho contribuiu para o alcance dos resultados previstos nesse plano de ação. Então, acho que com relação ao Conselho está tudo beleza, né? A segunda pergunta seria, como atuar em parceria com o governo, empresa, organização da sociedade civil, academia e população? Gente, é um grupo, a gente está falando de um grupo de uma parceria com um grupo de organizações. Isso já gera uma ação estruturada de mobilização social. E o que isso, como que isso ocorreria? Criando canais de participação integrados e descentralizados, articular as divisões das áreas da administração pública municipal e entidades da sociedade, e estimular ações como conferências e audiências públicas, e por fim introduzir novas ferramentas de diálogo como rádio, teatro, redes sociais e etc. Para a gente finalizar o assunto, como realizar audiências e consultas públicas? Pessoal, já foi explicada a diferença entre audiência e consulta. As consultas públicas, elas não precisam ser presenciais, como as audiências. As audiências são para dialogar, elas são para interagir com a população, ou seja, elas precisam ser físicas. Já as consultas, elas não têm essa necessidade da reunião física. E elas trazem o quê? Elas são consultas para trazer diagnóstico da realidade local e com isso ela auxilia na elaboração de políticas públicas, informa e gera reflexão. Temos as etapas, porque geralmente não existe só uma audiência, né? Durante um mandato não existe só uma audiência ou uma consulta pública. Então, as audiências elas têm uma etapa, elas são divididas em 5 momentos. O primeiro momento é o planejamento e a preparação. Dentro do primeiro momento, no planejamento nós temos tem que ser escolhido uma data, um tema, o horário do evento e o local do evento. A segunda etapa é a convocação e a divulgação, que deve ser feito por meio de mídia e utilizando o diário oficial para publicar o horário, tudo que foi planejado, né? Temos o terceiro momento, que é a abertura do evento. Na abertura do evento, é para falar sobre qual vai ser o objetivo do tema, né? O quarto momento é a apresentação do tema. Durante a apresentação do tema, é preciso ter o convidado técnico sobre o tema a ser tratado e apresentar estudos técnicos também. E o último momento é a manifestação e registro da contribuição dos participantes. É neste momento em que ocorre a participação, onde as pessoas têm o uso da palavra, quem for participar da audiência tem o uso da palavra, faz seus questionamentos, sugestões e, por fim, o encerramento e o encaminhamento da proposta feita e consultada da população. Desde já eu já agradeço e muito obrigada.